1 Timóteo, capítulo número 2, encerrando o capítulo, vamos ouvir a voz do Senhor através do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do verso número 8 até o verso número 15, mas já estão cientes de que nossa exposição será do 9 ao 15. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em trajem decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por este momento tão sublime. E mais uma vez rogamos que, assim como tens falado conosco, através deste culto, continues a falar, ó Deus, através da exposição da Tua palavra, principalmente considerando as verdades que aqui estão implícitas e explícitas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê submissão, ó Deus, à Tua vontade. Que o Senhor possa transformar os corações rebeldes, que o Senhor possa fazer com que o Teu povo tenha entendimento, não somente entendimento, mas graça para se curvar a mais uma vez, Senhor, que falas com o Teu povo, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Agostinho, o pai da igreja, ele disse certa vez: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Agostinho, ele não está com essa declaração reprovando nossa admiração por uma ou outra parte da revelação divina. Ele não está a desconsiderar que, por exemplo, alguns aqui podem ler os salmos, amar os salmos, mas se identificar com o Salmo 23, o Salmo 91. Não essa é a questão. Na verdade, denuncia-se em suas palavras um espírito de seletividade, a arrogante autonomia que define os limites da submissão, fragmentando a verdade em pedaços conforme o paladar, os gostos de cada um. Então, determina-se a verdade e submete-se a ela, não pela fonte que a revela, mas pelo subjetivismo daquilo que pretensiosamente queremos ou não nos curvar. É aquilo que eu gosto que me leva a curvar, a me curvar diante de uma verdade. Só se a verdade, eu gostar dela, é que de fato eu me submeto. O que vimos na epístola de Paulo a Timóteo difere dessa arrogância, pois as ordens apostólicas exigem do jovem pastor submissão. Paulo quer que Timóteo obedeça. Portanto, Timóteo estava, desde o capítulo 1, encarregado de combater os hereges. Depois Paulo orienta a questão do culto, que Timóteo deveria regular o culto, em especial colocando os homens ordenados, vocacionados, para orar e dirigir a adoração comunitária. Mas as ordens de Paulo não terminaram aí. Paulo continua. E dessa vez as mulheres agora estão no foco de Paulo. A orientação a princípio, nesse mesmo ritmo de ordenança, Paulo orienta a princípio sobre uma postura santa. Paulo começa a tratar sobre a postura das mulheres e aí vem como consequência uma ordem de aprender em silêncio. Paulo diz: aprendam em silêncio e eu não permito que vocês ensinem. E aqui o espírito da arrogância logo se assanha, porque milhares de mulheres se opõem a Paulo nessa parte. Pastoras, por exemplo, entorpecidamente enraivecidas, se erguem
em inimizade contra um homem machista e ignoram sua fala. Não gostam dessa parte de Paulo. Como podem, elas alegam, como podem se privar de algo tão sublime? Não, eu não gosto dessa parte de Paulo. Eu não gosto dessas orientações paulinas. Paulo pouco se importou com isso. Paulo pouco se importou com um pensamento alheio, pois o fundamento é teológico. O argumento de Paulo não é uma questão de gosto, não é um gosto pessoal de um homem envolto de espírito sectário. É alguém que está orientado pelo Espírito de Deus, dizendo a Timóteo que assim deve ser. Então, irmãos, esse é um texto que, gostando ou não, todos devem se submeter, porque essa é uma verdade divina para todas as épocas. Deve ser a sua também. Caso contrário, como disse Agostinho, você ama mais a si mesmo do que a verdade. Então vamos ver o que é que Paulo, em seus detalhes, tem a dizer a respeito do assunto. Anteriormente, por isso que nós lemos no verso de número 8, os varões são exortados à santidade, simbolizada pelo erguer as mãos santas. Nós já explicamos isso, que Paulo não está querendo imprimir à igreja a ideia de um gesto, de uma forma, mas Paulo está usando as mãos santas para declarar que os gestos devem condizer com a verdade que está no coração. Então, eles devem ser santos. Eles não somente devem orar, mas eles devem também ser santos. Já as mulheres, Paulo vai do verso 9 ao verso 10, veja, da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Uma leitura apressada poderia nos levar a concluir que Paulo estava proibindo, ou ele tinha um certo desprezo para com os adornos femininos. Essa apressada conclusão se desfaz quando compreendemos a estrutura que Paulo monta aqui do seu argumento e como ele tem a tendência, ou como ele está propondo alguns contrastes, e é nesses contrastes que ele apresenta que nós vamos entender qual é o ponto de Paulo. Observem que Paulo fala sobre tranças no cabelo, ouro, pérolas, roupas caras, e de fato embelezam as mulheres. Para você ter ideia, alguns registros informam que na época tranças eram presas com pentes de concha de tartarugas incrustadas com joias por meio de broches de marfim ou prata. Ou seja, quando se fala de utensílios de beleza nessa época, nós estamos falando de alguém que tinha um investimento caro. As mulheres investiam caro para andar belas, com utensílios que complementassem sua beleza. Todavia, a combinação de palavras do apóstolo Paulo, a estrutura que ele monta, é não para criticar os utensílios em si. Paulo não está condenando os broches, o ouro, as tranças. Mas o que Paulo está querendo chamar a atenção com essa estrutura que ele coloca no texto é para aquilo que é extravagante no adorno externo. Vamos reparar isso na própria estrutura do texto. Antes dessa combinação, Paulo diz: a decência, a modéstia e o bom senso são o que se espera das mulheres. Decência, modéstia e bom senso unidos descrevem uma postura reservada. É uma mulher reservada, uma mulher que tem limites e, acima de tudo, é uma mulher não provocativa, não é uma mulher que provoca, mas ela tem uma decência, ela tem um limite, ela não é provocante, ou seja, ela está sendo adornada dentro dos limites de uma realidade. Então, quando Paulo está a falar sobre decência, modéstia, essa combinação junto com o bom senso, elas estão se opondo ao que disse Paulo, às tranças, ao ouro,
as pérolas e etc. Ou seja, Paulo está querendo mostrar que existe um aspecto que torna toda essa adorno externo incompatível com decência, modéstia e bom senso. O que é que Paulo está querendo mostrar? Porque Paulo está querendo trazer um foco não para os adornos externos, mas para o adorno interior. Por isso que no verso de número 10, ele diz assim: uma vida de boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Veja, Paulo não está condenando os utensílios, mas Paulo está chamando a atenção para um aspecto importante. A extravagância dos utensílios, muitas vezes, apreciada. Paulo está dizendo, deveríamos atentar para uma coisa importante, é a modéstia, a decência, o bom senso. Então, o pensamento de Paulo é, as mulheres não devem se preocupar com os adereços. Embora elas, femininas, elas tenham no seu instinto a questão da beleza, Paulo não está querendo desprezar os adereços, mas está querendo chamar a atenção das mulheres para que elas não se preocupem com os adereços, mas com uma vida de boas obras, como é típico das mulheres piedosas. Veja, vida de boa... O ouro, o adereço não é típico de uma mulher piedosa, não no sentido de que a mulher piedosa não pode usar. Diz que uma das características da mulher piedosa não é andar empiriquitada, é andar com boas obras. Ou seja, é uma vida que agrada a Deus. Veja o argumento de Paulo como se encaixa. Paulo diz aos homens, vocês quando estiverem, levante a mão santas, ou seja, que vocês sejam santos. Paulo agora volta a atenção das mulheres e diz, vocês também sejam santas. Vocês não se preocupem, que a vida de vocês não se liga aos adereços, mas uma vida de boas obras. Porque uma vida de boas obras vai de fato mostrar que você é uma mulher piedosa. Você é uma mulher de fato que ama a Deus. Irmãos, não é interessante observar que Deus se preocupa com a forma com que as mulheres se vestem? Não é interessante Paulo usar a vestimenta para tratar deste assunto? E imagine, se Deus se preocupa com isso e orienta o apóstolo para que oriente o jovem pastor que está a liderar a igreja de Éfeso. Veja que Deus tem um interesse muito grande em como as mulheres se vestem, e a pergunta que nós devemos fazer é, vocês mulheres se preocupam com isso? Será que Deus está satisfeito com a forma com que algumas expõem pernas, bustos, o corpo de uma forma geral? Será que Deus está satisfeito? Se Deus se preocupa tanto com as vestes, será que Deus está satisfeito com as vestimentas das mulheres de nossa época? A exagerada preocupação com os aparatos externos, com a extravagância que chama a atenção de homens e mulheres, será que tem sido aprovado por Deus? Paulo está dizendo a grande vestimenta da mulher, e Deus diz através do apóstolo Paulo, não é o seu aparato exterior. Claro, mais uma vez volto a dizer, Paulo não está condenando a constituição feminina, da beleza feminina. O que Paulo está dizendo é que o seu exterior, ele deve refletir o seu interior, a sua santidade, não é os adereços, mas é que você exponha, declare, mostre, deixe nua a sua alma diante dos homens, uma alma que se dedica, uma alma que ama ao Senhor. Porque Deus não intenta ver a marca do teu sutiã, a grossura de tuas pernas, o ouro pendurado, os tecidos finos, as marcas da moda. Deus não está interessado nisso. Deus não está preocupado com isso. Os valores da moda. Talvez alguns até amem ver você assim, mulher. Mas Deus não. Porque Deus não é iludido pela massa, pelo botox, pelas sobrancelhas. O que Paulo está dizendo é, mulheres, vocês também têm que ser santas.
Ele quer ver Deus, suas obras de piedade, sua vida de devoção, e não que você ande enfeitada como árvore de Natal. E aqui, irmãos, reside o grande desafio, porque o que Paulo provoca é: chamem a atenção pelas obras. Que vocês chamem a atenção pelas obras. Por que nas igrejas há tanto desfile de moda? Por que nas igrejas há tanto desfile de moda? Por que nas igrejas há tanta exposição carnal, tanta carnalidade? Porque a forma como nós nos vestimos diz a nossa piedade ou não. A nossa vestimenta, ela está a revelar o nosso interior. E aí o que nós observamos é que tem muita gente com uma percepção enorme para as tendências da moda, mas ignorantes quanto às ordenanças divinas. Por isso que quando olhamos para algumas mulheres, não é Deus que desejamos, é o pecado. Porque elas sensualizam, elas são sensuais, elas são carnais, elas se vestem como as mulheres do mundo. E veja que interessante que, embora esse princípio se aplique para todavia, Paulo está chamando a atenção que Paulo está tratando sobre culto. Então, diretamente, Paulo está dizendo: vejam como vocês se vestem no culto. É interessante, irmãos, porque o que Paulo está mostrando, veja, se uma mulher ela não tem pudor, ela não tem decência, ela não é piedosa, por isso que ela vem para o culto da forma como vem, porque falta piedade nela, falta decência nela, falta o evangelho. E aí Paulo está dizendo, a questão é o culto. Aqui é um lugar onde, pelo menos deveria ser, onde Deus é o centro. Deus é quem deve ser desejado. Deus é quem deve ser amado. Deus é quem deve ser glorificado até Jezabel chegar. Quando ela chega, Deus deixa de ser o centro, o desejo, o amado. Porque ela é provocante, ela é extravagante. Ela passa a ser o centro do culto, o centro dos outros, porque isso falta piedade. E nós muitas vezes observamos mulheres tão preocupadas com adereços, com silicone, com botox, com aplique, com tranças e com ouros, mas são mulheres carnais, falta piedade. Falta santidade em muitas mulheres. Quando falam sobre você, minha irmã, remetem às suas curvas, ao seu procedimento estético, aos seus botoxes, aos seus silicones. Parece uma tanajura andando. Ou diz, que mulher piedosa. Aquela é crente. Olha. Você vê isso até como ela se veste. Veja que mulher santa, que mulher piedosa, que anda diante de Deus. Veja, até nas vestes, ela é santa. A gente vê a santidade dela, quando ela se veste. Cuidado, minha irmã. Seu guarda-roupa pode estar denunciando o quanto o seu coração está longe do Senhor. Tenha muito cuidado. Seu guarda-roupa pode estar denunciando o quanto você não é santa. Paulo está dizendo, não se preocupe com isso. Paulo está dizendo, da mesma forma que os homens e as mulheres sejam santas. Mas Paulo não terminou o argumento aqui, porque ele ainda vai tratar sobre as mulheres, continua falando sobre as mulheres, o foco dele é as mulheres.
E ele continua, veja no verso 11 e no verso número 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Irmãos, o argumento de Paulo, existe tanto estardalhaço por aí com esse texto. Mas uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento exegético, hermenêutico, ele não tem dificuldade com o texto, porque a argumentação de Paulo é uma argumentação simples. Os termos são simples. E essa simplicidade permeia esse argumento. Paulo não fez malabarismos, por isso que eu não vou aqui me prender para estar explicando termos e o tempo verbal, porque a estrutura é tão simples que Paulo foi bem objetivo em sua fala. Então, com essa simplicidade, nós conseguimos compreender bem o pensamento de Paulo, apesar de todos os malabarismos das feministas. Que pense num povinho que é fértil teologicamente. Elas conseguem enxergar chifre na cabeça de cavalo. William Hendrickson, de forma resumida, resume a mentalidade da maioria esmagadora dos autores. A informação básica de Paulo aqui não devem entrar na esfera da atividade para a qual a força de sua própria criação não é apta. Que a ave não tente viver debaixo d'água. Que o peixe não tente viver em terra seca. Que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instruindo-o nos cultos públicos, por amor a ele e para o bem espiritual da igreja. Proíbe-se essa pecaminosa intromissão na autoridade divina. Por que essa é a conclusão óbvia? A estrutura do capítulo 2 é uma estrutura de culto. Paulo está orientando o culto. Paulo está falando no início sobre oração, quem deve orar, e agora o argumento por trás desse texto é quem deve ensinar a igreja. Quem deve instruir a igreja, porque o ensino, ele implica em autoridade. Então, todos esses elementos estão dentro do culto público, da estrutura de culto público. Então, o ensino, ele tem a ver com a instrução pública. Sendo assim, Paulo está dizendo, no culto público, a mulher deve aprender, não ensinar. Deverá ficar em silêncio, ou seja, não é que a mulher não possa ser ouvida cantando, não é que a mulher não possa ser ouvida lendo as Escrituras. A grande questão em silêncio, é que a mulher não pode ter lugar de fala no culto público. E além disso, Paulo diz com toda a submissão. Ou seja, ela deve aprender em submissão, em contentamento, porque o oposto disso é rebeldia no coração. Paulo está dizendo, eu não permito que as mulheres ensinem. Não é permitido que as mulheres ensinem, que elas aprendam em silêncio com toda a submissão. Então, o primeiro ponto que nós observamos Paulo proibiu as mulheres de ensinar, mas ele não proibiu de aprender. Paulo instrui as mulheres que elas aprendam. Paulo é um grande incentivador. De que as mulheres aprendam. E óbvio, o próprio Paulo é quem instrui, o próprio Tito, o pastor Tito. É o próprio Paulo que instrui Tito e diz, olha, as mulheres ensinem, as mulheres mais novas. E Paulo fala da contribuição feminina. Paulo fala da contribuição feminina do casal Áquila e Priscila instruir Apolo. Então elas precisam aprender para instruir os filhos, os jovens.
as jovens, outras mulheres, conforme o próprio Paulo orienta. Mas Paulo está dizendo, quando se trata do culto público, o lugar delas é somente de aprendizado. Elas não foram chamadas para proclamar a palavra publicamente à congregação, instruir homens, em outras palavras, ser pastoras, pois isso é algo restrito a homens vocacionados. E é aqui, irmãos, que a fala de Agostinho se revela mais atual do que nunca, porque mulheres desesperadas se agarram a todo tipo de argumento para tornar as palavras de Paulo descontextualizadas, ultrapassadas, até que a hermenêutica do gosto, da seletividade, impõe ao texto inúmeras alucinações desesperadas, em busca de uma brecha, uma só, que permita construir uma escada em direção ao púlpito. Vale tudo no campo das ideias, tudo nas feministas, para pregar e pastorear na igreja. Mas o argumento de Paulo é avassalador, é destruidor, é demolidor. Está no verso 13 e 14, veja. Por que a razão da proibição? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olhe, pense numa simplicidade no argumento. A razão está dada. Qual a razão porque a mulher não pode ensinar? A razão está na criação. A criação fundamenta. Os irmãos estão levando umas peias aqui nas quintas-feiras e eles estão sempre sendo exortados com relação a essa lembrança da ordem da criação. Paulo usa o mesmo argumento. Paulo diz, por que vocês não podem ensinar? Primeiro, foi criado Adão. Gênesis capítulo 2, verso 7. Adão foi criado primeiro. Mas essa ordem de Adão ter sido criado primeiro implica em liderança. Adão, ele era o líder pactual. Era aquele que lideraria o jardim do Éden. Era aquele que deveria conduzir, ele era o líder pactual. Tanto é que quando o casal peca, Deus vai ao homem e não à mulher, porque na estrutura, o homem é o líder pactual. Posteriormente, diz Paulo, foi criado Eva. Porque Eva era auxiliadora, foi dada para auxiliar. O homem estava só, não tinha ninguém. Então Deus disse, vou criar uma auxiliadora nesse governo. Então veja, a estrutura da criação, a forma como Deus criou, impõe sobre o homem a autoridade, a liderança. Está sobre os ombros dos homens a liderança. E Paulo aqui no argumento, ele segue a mesma ordem, porque o argumento dele começa tratando dos homens, depois das mulheres, e a razão para não ensinar usa a mesma estrutura, o homem e depois a mulher. Só que ele acrescenta um fato importante e que vocês precisam prestar bastante atenção. Adicionado ao fato da criação, se acha a entrada do pecado. Ele diz objetivamente que Eva foi iludida. Ele diz, Eva foi iludida. Não é curioso perguntar ao texto, mas Adão também não foi enganado quando estava lá e comeu do fruto da árvore? Em parte, sim. Então, por que Paulo está privando Adão do engano se ele também comeu porque ele foi enganado? Ele estava lá, ele viu tudo, ele ouviu tudo,
e ele ainda comeu. Então por que Paulo diz que ele não foi iludido? Porque Paulo está querendo chamar a atenção e destacar a mulher dentro da cena da queda. Porque quando Deus cria o homem e a mulher como auxiliadora, o homem é o líder. Satanás, ele inverteu a ordem. Ele foi a mulher. E se você analisar o capítulo 3 e o versículo 6, você vê uma coisa muito interessante. Volte rapidinho para a gente dar uma lida, sem desmarcar o texto de Timóteo. Gênesis capítulo 3. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Preste atenção, há um debate aqui há um debate exegético, hermenêutico. Aqui é o debate sobre interpretação. Deus disse ou não disse? Quem está com a verdade? Quem está falando a verdade? Veja que o verso 5 diz assim, Satanás, verso de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja, Satanás, ele deu a interpretação do que Deus havia dito. Satanás reinterpretou as palavras de Deus. Agora, olha com detalhe o verso número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, veja, Deus disse que ela não era para se comer. Ela viu que era boa, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que Paulo está chamando a atenção aqui quando cita esse evento, e nos lembra do fato e diz, ela foi iludida, é porque, primeiro, ela assumiu um lugar que não era dela, ela assumiu a liderança do Éden, ela dirigiu e conduziu o Éden, ela foi a intérprete, ela foi a exegeta do Éden, ela foi a hermeneuta do Éden, ela é quem definiu se Deus estava falando a verdade ou não. E ela foi a líder do Éden e assumiu o lugar do homem. Pior ainda, irmãos, fruto de uma exegese equivocada do seu coração, ela desejou tomar o lugar de Deus, caindo em transgressão. Veja, ela liderou o Éden, ela não somente tomou o lugar do homem, ela pretendeu tomar o lugar de Deus. Ela não simplesmente tentou ser a cabeça do Éden, ela tentou ser a cabeça da criação do mundo. E nós sabemos o que aconteceu, ela foi enganada e deu o passo fatal para fora da vereda da obediência. Por isso que Paulo diz, ela foi iludida, ela assumiu um papel que não era dela. É interessante, irmãos, que algumas feministas evangélicas lutam por todos os lados, buscando argumentos favoráveis ao pastorado ou à liderança feminina. Algumas mulheres argumentam na competência, contudo, Paulo não está aqui a julgar capacidade intelectual. Nós devemos reconhecer, há muitas mulheres inteligentes e mais inteligentes do que muitos homens, e dentro da igreja também tem. Outros aventuram no igualitarismo, ou seja, todos são iguais diante de Deus, mas nós já vimos que a liderança pactual, embora coloque o homem e a mulher diante de Deus iguais, mas há papéis distintos, o homem é líder, a mulher é auxiliadora. Apela-se ainda para a cultura, dizendo, não, Paulo argumentou dessa forma, objetivamente, porque ele estava envolto a uma cultura machista, a uma cultura com problemas com as mulheres.
mas o argumento de Paulo vem antes da cultura, porque o argumento é da criação. Enfim, irmãos, esse é o testemunho da igreja durante séculos. A igreja sempre defendeu isso. Pastoras, mulheres liderando a igreja só vieram surgir no cenário mundial quando a revolução do sexo nos Estados Unidos começou a alimentar o coração das feministas e da sociedade, até que entraram na igreja e abriram os púlpitos para as mulheres, mas isso nunca foi parte da igreja de Cristo. Paulo diz: mulheres não podem pregar, não podem pastorear, ser presbíteras, diaconisas, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Não obstante, irmãos, apesar dessa argumentação tão simples e objetiva, essa não é uma parte em que as mulheres se submetem. Em muitos lugares, mulheres lideram as igrejas como pastoras. Em muitos lugares, as mulheres lideram as igrejas como pastoras. E em nossa igreja, muitas mulheres sonham, desejam a imposição de mãos do presbitério. Mas observem, Paulo disse: assim como Eva, elas estão trilhando o caminho de rebeldia. É um caminho de rebeldia contra a vontade de Deus, contra o Criador. E veja como isso é sério, irmãos. O Senhor, muitas vezes, nós estamos lendo aqui, denuncia Jeremias, os falsos profetas. E uma das coisas é que ele mostra, em Jeremias capítulo 23, 21, por exemplo, que um falso profeta é alguém, a princípio, que assumiu um lugar que Deus não chamou. Ele se coloca como profeta, mas Deus diz: eu nunca chamei esse profeta. Ainda que ele proferisse verdades, Deus julgava o falso profeta, porque ele assumia o papel de profeta que Deus não chamou. Mulheres pastoras são como falsos profetas, assumindo um chamado que Deus não ordenou. E pessoas não vocacionadas, não chamadas, elas não falam em nome de Deus, pois elas estão assumindo uma posição de rebeldia. A posição delas é rebelde. Quando elas sobem no púlpito, ainda que elas falem a verdade, elas estão em rebeldia diante de Deus. Pastoras, presbíteras são Evas iludidas pelo diabo em busca de ser Deus. E aí observe, irmãos, quanta desgraça na igreja evangélica por causa disso. Quantas desgraças em muitas igrejas por causa dessa rebeldia. Observe, irmãos, olhem para as mulheres seguidoras de pastoras. Olhem para as mulheres que admiram essas mulheres que assumiram o lugar que não era delas. Olhem para as mulheres dessa cidade que seguem pastoras, que vivem em congresso de pastoras, insubmissas ao marido, à liderança da igreja, aos pastores da igreja. Vejam como elas são inconsistentes teologicamente, levadas por todo o vento de doutrina, mudam de igreja como mudam de roupa, não são firmes, isso porque elas estão em rebeldia. Porque elas não amam a Deus, elas já abandonaram a verdade, por isso estão perdidas. Por isso que não conhecem o Evangelho. Observem, esse é o testemunho. Observem, esse é o testemunho. Mulheres insubmissas ao marido, à liderança da igreja. Porque esse é o caminho para quem não se curva às ordens de Paulo.
Mas, irmãos, veja que coisa interessante o final do argumento de Paulo. Observe o verso de número 15. Pense num verso lindo. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Se você observou bem, Paulo vem falando mulheres. E agora ele deu lugar ao singular. Mulheres e agora ela. É interessante porque Paulo está falando o seu argumento dentro de um contexto onde a mulher caiu, ela foi iludida, ela pecou. Mas Paulo diz, a redenção virá do seu ventre. Paulo fala do ventre. Isso nos remete a Gênesis 3,15, de um descendente que viria da mulher. O que isso tem a ver com o argumento? É impressionante, Paulo, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, de uma forma bem simples, é que Eva não foi equipada com a liderança. Eva não recebeu o dom de liderar, mas Eva recebeu o dom de gerar. As mulheres não alcançam o estado de liberdade assumindo o púlpito. As mulheres serão plenas, não liderando a igreja. Paulo diz, é por meio de dar à luz que uma mulher granjeia a real felicidade. Mas as mulheres da nossa época querem liderar a igreja do púlpito, mas não querem ter filhos, não querem mais obedecer o chamado divino da maternidade. Em troca de liderar a igreja, elas não querem filhos, mas elas querem um púlpito, elas querem a liderança, elas querem ser presbíteras. E Paulo está dizendo, Eva não abençoou os homens liderando Adão, ela levou Adão ao pecado, mas ela abençoou os homens quando gerou Sete, de onde vem o Redentor. Maria não abençoou os homens liderando José, mas cedendo o ventre para que o Espírito Santo gerasse o Messias. Vocês, mulheres, não irão abençoar a igreja do púlpito, vocês irão abençoar a igreja com o ventre, povoando os céus, gerando filhos. Esse é o papel de vocês, dar filhos para o reino. Mas vocês estão muito ocupadas, cheias de planos temporais, e por isso que vocês querem liderar a igreja e não obedecer a Deus. Por isso que não se submete à vontade divina, porque o que Paulo falou no início está certo, porque vocês, porém, podem ser mundanas. Por isso que vocês querem liderar a igreja e não querem gerar filhos para o reino. Paulo aqui não está dizendo que ela seria salva. Você não vai ser salva porque vai ter filhos, não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo é, se as mulheres permanecessem na fé e no amor e na santificação, andando em submissão, elas encontrarão genuína alegria e salvação em gerar filhos para a glória de Deus. Vocês não foram chamadas para liderar a igreja, mas o chamado de vocês para gerar filhos para o reino. E essa piedade se revela também, que Paulo fala, cedendo o ventre para o Senhor. Você não vai abençoar o mundo do púlpito. Você vai abençoar o mundo enchendo essa terra de eleitos. Você não vai abençoar os homens ensinando.
Você vai abençoar os homens, abrindo o seu ventre para que o Senhor encha o seu povo e prolifere esse mundo com eleitos. Paulo diz, em vez de assumir o púlpito, assuma a maternidade. Essa é a vocação de vocês. Deus não chamou vocês para ensinarem, não. Mas deu o dom de gerar filhos. Mas as mulheres não querem filhos. Elas querem assumir as empresas, os lares e a igreja. Em rebeldia diante do Senhor. Ah, irmãos, que bom que Maria não era feminista. Que bom. Ela nem conhecia essa desgraça. Ela amava toda a vontade de Deus. Ela era uma mulher piedosa. Aquilo era um mulherão. Mas não pelas suas curvas. Não pelos seus silicones, botoxes. Pelas suas pregas na testa. Pelas suas longas tranças. Pelo seu ouro sofisticado, pelas grandes pulseiras, relógios, brincos. Ela não andava como árvore de Natal. Inclusive, era uma mulher pobre. Talvez nunca teve acesso aos pegadores de cabelo com peças de tartaruga, ouro, marfim. Não. Ela era uma mulher simples. Mas se ela fosse feminista, quando o anjo do Senhor tivesse aparecido, ela ia dizer, não, Senhor, não. Não dá, eu tenho a igreja para pastorear. Eu tenho sermões para fazer, Senhor. Eu não posso. Eu tenho meu emprego, Senhor. Eu não posso ter filhos agora porque eu vou acabar com a minha carreira. Eu vou acabar com a minha vida. Não, Senhor, eu não posso agora porque veja como eu estou, uma belezura. Me vestindo a vácuo, uma coisa linda, veja como está o meu corpo, eu acabei de fazer um procedimento estético, Senhor, não dá certo, eu não posso agora, mas ela não era, que bom, que ainda tem crente, que bom que ainda existe mulher piedosa, por isso que o Salvador veio. E ela amou ser mãe. Ela aceitou sua vocação. Ela amou, enquanto muita mulher odeia, despreza, soberbamente. Não quer aqui usar os argumentos podres, carnais, antibíblicos, para não ter filhos. Ela amou ser mãe. Ela aceitou sua vocação. Ela abençoou o mundo, não liderando o povo do Senhor, mas cedendo o ventre para o grande líder. Mulheres, sejam santas. E não caiam na lábia da serpente. Pois vocês não foram chamadas para pastorear, mas Deus chama vocês para frutificar. Que Deus te abençoe. Porque quantas mulheres terão que lidar com o juízo de Deus no futuro? Porque viviam a liderar a igreja,
mas disseram a Deus: meu ventre, minhas regras. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela voz, Senhor, tão maravilhosa nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe com essas verdades, que elas penetrem em nossos corações, para andarmos diante de Ti, Senhor. Em nome de Cristo, ó Deus, que o Senhor ajude nossas mulheres, as mulheres desta igreja, e aquelas que estão nos assistindo neste momento, para que elas se curvem à Tua verdade. E se alguma pastora, alguma presbítera estiver ouvindo, que o Senhor leve ao arrependimento e arranque-as, Senhor, do lugar que elas nunca deveriam ter assumido. E que elas voltem para os seus lares, para abençoar, ó Deus, não somente os lares, mas a Tua igreja, esse mundo, com filhos para o Teu reino. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à Sua palavra.